Galera, essa semana não foi fácil. A garganta está bem zoadinha. Também esse tempo maluco aí. Virose, passando com Murilo no hospital, aquela beleza. O bom de tudo isso é que eu perdi 4 quilos. Tá vendo? A virose sempre tem um lado bom, né? Na semana que vem eu ganho de novo. Galera, quando eu fui chamado para falar, eu nem me liguei quem que falou antes de mim. E daí falou Zé Bruno, falou Wilson, falou Dirnei, Giovanni, e eu vou falar depois desses caras. Então, terrível, velho. Devia ter falado antes, porque daí que vai melhorando, gradativo. É igual eu brinquei. O pessoal do resgate vem, atrai a galera, volta refúgio, toca, a galera vai embora. Brincadeira. Graças a Deus a galera continua ouvindo. A gente pensou nesse ano em falar sobre caminhada cristã. E a ideia era, a cada sábado, falar sobre uma pedra que nós encontramos no meio dessa caminhada e como fazer para vencer essa pedra. Mas essa é a ideia para depois do acampamento. E antes do acampamento, o que a gente faz? Não sei. Então, eu, com as minhas ideias aqui, falei assim, vou pesquisar um cara aqui que eu acho que vale a pena a gente estudar. E quem sabe aquilo que a gente estude nos ajude nessa caminhada. Então, eu pensei no João Batista. E eu queria não falar sobre um texto específico, mas eu queria pegar algumas das partes da vida dele, pelo menos que a Bíblia traz, para a gente tentar, com essas histórias, tentar aprender alguma coisa na nossa caminhada. E antes disso, eu queria orar. Baixe sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, por favor, nos ajude, Senhor Deus, a ouvir a Tua voz. Tu conhece, Senhor Deus, a minha limitação. Tu conhece o meu coração. Tu sabes, Senhor Deus, até onde eu posso chegar. Mas eu te peço, ó Pai, que vença, ó Pai, todas as minhas barreiras, as minhas limitações. E fala com essa galera, Senhor Deus. Tu sabe do meu desejo de abençoar todos que estão aqui, Senhor Deus. Mas que não seja a minha vontade somente, Senhor. Mas que seja realmente a Tua bênção, Pai. Que seja a Tua palavra, que seja a Tua graça, a Tua misericórdia, falando aos nossos corações, Senhor Deus. Nos ensina e eu te agradeço porque Jesus já viveu aqui. E através das Tuas Escrituras nós temos conhecimento do caminho que Ele traçou. Nos ensina a segui-lo. Esse é o nosso desejo e é em nome de Jesus que nós pedimos. Amém. Galera, vamos lá para Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler 2 versículos. Lucas, capítulo 1, versículos 63 e 64. E para não ficar só eu falando, eu vou pedir para vocês me ajudarem aí a ler os versículos, tá bom? Então, alguém, por favor, levanta com a voz bem alta e lê aí. Lucas, capítulo 1, versículos 63 e 64. Por favor, não tenha vergonha nessa hora. Fica de pé. Fala bem alto aí. Vamos lá, gente, por favor, me ajudem, por favor. Vai lá, Lucas 1. Aê, Renan, vamos lá. Capítulo 1, versículo 63 e 64. Meu Deus. Beleza. Aí já matou, já. Beleza. Valeu, Renan. É só esses dois, só. Valeu. Obrigado pela ajuda. Galera, esses 2 versículos é meio esquisito para a gente começar por eles. Mas eu vou chegar lá. Antes eu vou contar toda uma história até chegar aí. E depois eu vou tentar explicar para vocês onde eu quero chegar. Beleza? Então vamos lá. Estamos falando de João Batista, mas eu estou pegando um pouquinho antes de João Batista. Vamos falar agora dos pais de João Batista. Pai de João Batista, Zacarias. Esse cara era um sacerdote. Mãe dele, Isabel, vem de uma família de sacerdotes também. Esses caras, pelo que fala a Bíblia, esses caras eram totalmente corretos na moral, no proceder, nas coisas religiosas, nos cerimoniais que eles faziam.
Ou seja, era um casal irrepreensível. Era um casal que vivia ali, aquele caminho certinho, seguindo todas as leis, todos os estatutos do Antigo Testamento. Ou seja, esse casal era bacana. Só que tinha um problema. Como não é novidade na Bíblia, e vários casais passaram por isso, Isabel era estéril. Isabel não podia ter filhos. E para aquela época, não poder ter filhos era uma vergonha. A mulher era humilhada por causa disso. A mulher era vista meio assim, olha, não pode dar filhos, então... Esse casal sofria por causa disso. E o pedido de um filho era um pedido que esse casal tinha a Deus. Senhor, a gente quer ter um filho, a gente quer... O filho é a continuidade da descendência, o filho é a bênção de Deus que começou lá atrás e que vai se perpetuando na nossa geração, de geração em geração, e não ter filho é vergonha. E nós que somos um casal que preza tanto pelas leis, que anda certinho, todo correto, a gente que faz tudo certinho, que não olha nem para a esquerda nem para a direita, mas que faz as coisas da maneira correta. Galera, além disso, esse casal também estava ficando velho. Ou seja, se de modo natural ter um filho para eles era uma dificuldade, quanto mais o tempo passa, maior é a dificuldade. Porque quanto mais velhas as pessoas ficam, mais difícil é de ter um filho. Então imagine um casal que faz tudo certinho, correto, que anda na palavra dos estatutos, e daí vê o tempo passar, vê os dias passando, vê na pele as marcas do tempo, o corpo já não obedece mais igual obedecia antes, e o filho não vem. Beleza. Só para vocês entenderem. Zacarias era um sacerdote do turno de Abias. Era mais ou menos assim, existiam 24 turnos, de acordo com o sacerdócio judaico, dividido por Davi. Cada turno, eles faziam os cerimoniais, não sei como é que chama, 2 vezes por ano. Ou seja, esses caras faziam cerimoniais 2 vezes por ano, e dentro de cada turno existiam vários sacerdotes. Então, de acordo com alguns estudos que eu vi, pode ser que um sacerdote faria na vida toda dele, talvez só um cerimonial, de tanta gente que tinha. Se ele desse sorte, porque era sorteio. Talvez, poderia até acontecer de um sacerdote não fazer nenhum cerimonial durante a vida toda dele. E daí, Zacarias é sorteado. E Zacarias vai lá no templo para acender o incenso, o povo está lá esperando ele sair de lá para dar a bênção sacerdotal. E quando esse cara está passando por um momento todo especial da vida dele, talvez um momento único, ele encontra um anjo. Aí aquelas coisas, tal, não temas, tal, não fica com medo. E estou falando bem rapidinho aqui, porque tem bastante coisa para falar, não sei se vou conseguir falar tudo. Mas esse anjo fala assim para ele, Deus ouviu a oração tua e da tua esposa, vocês vão ter um filho. Esse filho, esse nascimento trará alegria para muita gente. E daí no capítulo 1 mesmo, lá no versículo 17, ele fala mais ou menos assim, ele será mandado por Deus como mensageiro, e será forte e poderoso como o profeta Elias. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes e que os desobedientes voltem a andar no caminho direito. Ele conseguirá preparar o caminho de Israel para a vinda do Senhor. E daí a Bíblia narra que ele duvida. E olha só que legal, ele, eu já estou velho, tal, duvida, e o anjo fala assim, duvidou? Então tá bom, vai ficar mudo agora, não vai falar mais nada. Porque duvidou, mudo. E daí o anjo vai embora e ele sai. Quando ele sai em encontro do povo, o povo esperando aquela bênção sacerdotal, ele começa a fazer sinais e não consegue falar mais. E o povo começa, aconteceu alguma coisa com esse cara aí, ele teve alguma visão, alguma coisa, porque ele ficou mudo. Beleza. Essa é a história do anúncio do nascimento de João Batista. E daí, para eu começar a minha viagem, que eu sempre faço as minhas viagens, eu comecei a pensar no que se passa na cabeça desse cara. Então vamos lá. Eu sou Zacarias. E eu tenho um sonho. Aliás, eu faço as coisas todas corretas, eu e minha esposa.
Eu sou de uma linhagem sacerdotal. E eu faço as coisas tudo certinho para agradar o meu Deus. Sigo todos os estatutos. Busco fazer as coisas direito. Busco ajudar o meu próximo. Busco fazer tudo de acordo. Fazer os cerimoniais corretos. Ajudar o povo naquilo que for preciso. Mas eu tenho um sonho de ter um filho. Isso mesmo. Aliás, de acordo com a minha tradição, o meu filho, ele vai ter o meu nome. Ou o nome de algum familiar meu. E quando eu falo que o meu filho vai ter o meu nome ou de algum familiar meu, quer dizer que o meu filho vai seguir os meus passos. Eu quero que o meu filho também seja sacerdote, que ele também faça as coisas certinho. Esse caminho já que está bem traçado, eu quero que esse moleque siga, eu vou ensinar tudo para ele. Eu vou ensinar cada detalhe da lei, eu vou ensinar tudo, e ele vai ser uma bênção. Ele vai alegrar a Deus assim como eu faço com a minha esposa. Só que os dias vão passando e esse cara talvez não tenha esse sonho atendido. E daí quando ele está velho, ele entra no templo e o anjo fala assim, você vai ter um filho. Só que, ele vai se chamar João. Galera, ele chamava Zacarias e não tinha nenhum João na família dele. E daí, galera, eu queria começar a falar sobre esse pequeno detalhe. Quando o anjo fala que ele vai chamar João, é mais ou menos assim que ele está falando para Zacarias. Você vai ter um filho sim. Mas sabe aquele plano que você tem do seu filho seguir o mesmo caminho retinho, aquela mesma coisa já quadradinha que você está acostumado, que vários anos todo mundo está seguindo, todos os sacerdotes? Não é isso não. Não é isso não. Esse cara vai chamar João. Ele não vai chamar Zacarias. Esse cara vai chamar João. E daí esse anjo já está falando bobagem. João, não. Meu sonho é Zacarias, não é João. Eu quero que meu filho... Sabe por quê? Porque eu já faço tudo de correto que foi me ensinado. Se eu faço tudo de correto que me foi ensinado, eu faço tudo que há de perfeito. Existe forma melhor de servir a Deus do que o jeito que eu sirvo? Existia alguma forma melhor de servir a Deus do que a forma que Zacarias servia para aquela época? Não. E daí o anjo fala que ele não vai ser igual a mim? Peraí, então ele não vai servir a Deus como se deve. Não, eu quero que ele seja Zacarias, não João. Eu não consigo acreditar nessa promessa. Eu já estou velho, vai chamar João. E além do mais, esse cara vai fazer um povo se arrepender. Peraí, eu trabalho aqui no templo e tal. E eu vejo sim um povo trazendo ofertas, tá? Mas falar que esse povo está arrependido de fato, eu não sei. Mas eu levo a oferta desse povo. E esse cara vai fazer um povo se arrepender. Pais se acertarem com filhos. Esse cara vai preparar o caminho do Senhor? Não dá para acreditar. Galera, a primeira coisa que eu queria falar para vocês hoje é: será que a minha forma de adorar a Deus, a minha forma quadradinha, que eu sempre aprendi desde criança, de andar, de proceder, será que essa é a única forma de servir ao Senhor? Será que, se eu não tiver nesses moldes já quadradinhos, já feito esse caminho reto que eu sempre fiz, quando aparece alguém com o cabelo dread assim, não faz parte desse caminho aí, não faz parte. O caminho que eu aprendi é vir de camisa social aqui na igreja bonitinho, com a melhor roupa que eu tenho, e nesse caminho, na hora eu sento e levanto, e leio um versículo, e canto, e ouço o pastor e tomo a ceia, se eu for batizado. E daí eu sigo um caminho, e se não seguir esse caminho, será que esse é o melhor caminho para servir a Deus? Eu não vou discutir isso essa noite, porque eu acho que esse é o melhor caminho. Mas eu não sei se é o único. O que eu quero dizer é o seguinte: eu tenho sofrido, porque muitas vezes o nosso jeito de pensar é exclusivista, ou seja, eu penso de um jeito, e se você não pensar igual, melhor você ir procurar outra igreja, porque essa igreja não cabe para você. Se você não pensar igual eu, não vamos discutir não, cara. Você está falando muita bobagem, vai procurar outra igreja. Eu lembro de uns anos atrás, amigos meus aqui da igreja já falaram assim: olha, eu recebi uma visão de Deus e Deus me falou que nós estamos vivendo aqui na Babilônia. Ou seja, aqui é a Babilônia. Então,
Nós vamos sair dessa igreja. Quer dizer, eu estou vivendo na Babilônia então, porque está apontando o dedo para mim. E a gente ficou muito triste mesmo. A gente fala, caramba, como é que pode isso? Porque parece que as verdades começam a ficar diferentes, e daí vai assim, ó, melhor a gente não conviver mais junto, melhor ir embora, vai procurar outra igreja. Vai procurar outra igreja porque não bate mais, eu não consigo conviver mais. A minha verdade tem que prevalecer sobre a sua. E se a sua começa a falar alto no meu ouvido, então é melhor cada um ir para o seu canto, e cada um procurar a sua igreja. A gente acaba caindo sempre nos mesmos assuntos. Então, você acha que o crente perde a salvação, não perde, não sei o que lá e tal. Daí tem hora que a mesa começa a levitar, assim, começa a tremer, o negócio começa a ficar... O legal é que a gente nunca entra no consenso. As ideias nunca batem. Aliás, quando eu vou lá na assembleia, aquela cantoria, e canta as crianças, e canta os jovens, e tem solo, e daí a última vez que eu fui lá, o pastor falou assim, tem uma visitante aí, não tem? Aí tem. A irmã falou que quer fazer um solo? Quero, então vem aqui pra frente fazer o solo. E canta mais gente, a gente cantando. Quando eu fui ver, as crianças estavam cantando e o Murilo estava lá na frente. Eu falei, meu Deus do céu. E daí teve uma oportunidade que a gente ir lá e o pessoal falando em línguas, aquela parte pentecostal toda bacana que eu não consigo me adequar ainda, mas quem sabe um dia Deus me mude. Mas daí o irmão apontou o dedo para mim e falou assim, ó, você não impeça o que o Espírito Santo tem na sua vida, comece a falar em línguas. Eu falei, Senhor, e agora? Galera, e eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já orei muitas vezes para Deus por causa disso. Falei assim, Senhor, por que eu não consigo falar em línguas? Será que eu tenho alguma coisa errada? E orei, passei 1, 2, 3 horas e eu falei assim, Senhor Deus, não é para mim isso. Esse é o meu desejo, mas não é para mim. Quem sabe um dia. O grande problema é, será que eu não vou conseguir conviver com meu sogro por causa disso? Porque a gente pensa tão diferente. Ou será que dá para conviver junto? Será que o amor de Cristo consegue nos unir? Será que eu consigo ficar um pouco em silêncio com a verdade que eu acho total e conseguir ouvir um pouco o que o meu irmão tem a falar, mesmo que eu não concorde muito? E será que eu consigo conviver com ele? Será que é possível eu achar que a minha maneira correta, o meu quadradinho, muitas vezes eu posso deixar ele de lado para viver em comunhão com meu irmão? Eu só quero dizer uma coisa para você. O anjo fala mais ou menos assim para João. Estou parafraseando, tá? Se você não consegue que seu filho chame João, se você não consegue acreditar nisso, então é melhor que você fique mudo. Galera, se você não consegue isso, se a sua verdade é tão grande que encobre qualquer um que está do seu lado, vou te falar uma coisa, é melhor que você fique mudo. É melhor você ficar mudo um pouco e ouvir mais o que o seu irmão do lado tem para falar. É melhor você baixar um pouco a bola e ser um pouquinho mais humilde. É melhor você começar a baixar a bola e falar assim, eu estudei, eu fiz faculdade, fica quieto, abaixa a bola. Ouve o que o seu irmãozinho que começou agora, um mês aí de evangelho, tem para te ensinar. Galera, quando eu começo a olhar diferenças, eu vejo um Jesus que tem 12 discípulos. E se você olha para os 12, você fala assim, como é que o cara conseguiu? 12 caras tão diferentes. Um cara que é cobrador de impostos e outro que mata cobrador de impostos porque acha que esse cara tá roubando do povo. Mas Jesus consegue unir. Galera, Jesus pode nos unir. Independente do jeito que a gente pensa, o que a gente fala, se a gente tem o cabelo dread ou não, o amor dele pode nos unir. Eu penso mais ou menos assim. Se só eu tenho a verdade,
em pensamentos, em atitudes, assim eu não preciso ouvir os outros, porque eu sei tudo. Aliás, se eu sei tudo, eu também não erro. Se eu não erro, eu não preciso me arrepender. Se eu não preciso me arrepender, eu não preciso de Deus. Aí, Zacarias, escreve numa tabuinha lá, Renan, que o Renan leu. Escreve numa tabuinha. Sabe o que ele escreveu? O nome dele vai ser João. O nome dele vai ser João, eu entendi, velho. Ele não precisa ser igual a mim. Ele vai ser diferente de mim, mas ele vai ser bênção. Ele vai levar outros arrependimentos. O nome dele vai ser João. E quando Zacarias escreve o nome dele vai ser João, ele não é mais mudo. Ele começa a voltar a falar. Galera, segundo aspecto. Estou sendo bem rapidinho. Lucas, capítulo 3, versículos 2 e 3. Agora vamos para João Batista já. Eu não falei nem de João Batista ainda. Lucas, capítulo 3, versículos 2 e 3. Mais rápido agora. Alguém vai, levanta e lê. Lucas 3, 2 e 3. Mais rápido é, entendeu? Mais rápido, entendeu? O que significa mais rápido? Alguém levantar mais rápido e ler. Vamos lá. Lucas 3, 2 e 3. Então vai lá, Renan, você é o cara, então vai. Leitor oficial. Beleza, Renan, valeu. É isso aí. O cara fez certinho. Só estava esperando para ver se ia continuar lendo. Aí João começa. Os versículos que ele leu, mais ou menos o seguinte. João recebe a mensagem aonde de Deus? No deserto. Mas para onde que ele vai? Ele atravessa a região do Jordão para pregar o arrependimento. Vou ler um parágrafo aqui, uma folhinha aqui de um livro que eu estou lendo. Há muitos séculos, um homem estranho viveu na terra seca e sem esperança do deserto. Sua veste era bizarra, feita de pele de animal. Sua dieta, mais estranha ainda, compunha-se de insetos e da doçura do mel. Sua pele estava seca, desidratada, maltratada pelo sol, pelo vento e pela poeira. Os cabelos eram revoltos, a barba longa e cheia de espículas. O vento era seu companheiro. Ele dera as costas à civilização desde a tenra infância. Estava preparado para morrer e seus ossos seriam abandonados em qualquer canto perdido. Mas o estranho homem do deserto sonhava como qualquer ser humano. Um sonho tão grande que lhe roubava a tranquilidade. Sonhava com alguém que não apenas conhecia os conflitos e as misérias sociais, mas que mudaria o mundo. Certo dia parou de sonhar e começou a agir. Saiu da secura do deserto e se aproximou da brisa de um rio. Em suas margens, ele começou a falar do homem dos seus sonhos e das mazelas humanas. E, para a surpresa de todos, ele era eloquente e ousado. Falava aos gritos. As pessoas tremiam ao ouvi-lo. Suas palavras, no entanto, não aquietavam a alma, mas expunham as feridas. Ele criticava os erros, as injustiças, a manipulação dos pequenos pelos grandes, a hipocrisia religiosa. Usando apenas a ferramenta das ideias, João afrontou o impermeável sistema religioso judaico, o intocável Império Romano. Suas ideias contagiaram muitos, dos grandes aos pequenos. As pessoas de toda a Judéia, da Galiléia e de Jerusalém afluíam para ouvi-lo às margens do Rio Jordão. Suas palavras mudavam a mente das pessoas e abriam o leque dos seus pensamentos. Persuadidas por ele, elas entravam na água do Jordão e saíam de lá para escrever uma nova história. Chamado de batismo, este gesto revelava um simbolismo psicológico fascinante, uma mudança de rota existencial a partir do mergulho nas águas cristalinas de um rio. Gotas de esperança escorriam pela alma das pessoas, enquanto gotas de água percorriam os vincos do rosto. O sorriso havia voltado. Galera, esse era João Batista. Eu já ouvi muitas vezes, quando você ouve a palavra deserto, estou passando por um deserto.
você logo entende que a pessoa está passando por uma dificuldade muito grande. Ou seja, deserto, lugar de sequidão, lugar que não brota flores, que falta água, lugar que não passa muita gente. Ou seja, eu estou solitário, está faltando água, está faltando alimento, eu estou no deserto, um lugar quente, um lugar ruim. Mas quando eu vejo deserto na vida de João Batista, eu penso um pouco diferente. Eu penso num cara que sai um pouco da agitação, sai um pouco do movimento, sai e vai para um lugar isolado. Vai para um lugar isolado para se comunicar com Deus. Sai num lugar isolado para buscar a Deus e buscar o que ele tem para falar para ele. Mas não só isso. Esse cara sai para o deserto e do deserto ele consegue ver a situação de um povo. Já percebeu muitas vezes que quando você está no meio do furacão, quando você está passando por um monte de dificuldade, está atormentado, é aquele pessoal, aquele movimento na sua vida, aquela correria, você não consegue achar uma solução? E daí vem alguém que está olhando de fora e fala assim, vem cá, você já pensou em fazer isso? Você fala assim, caramba, como é que eu nunca pensei em fazer isso? Como é que eu nunca imaginei? Nunca imaginou porque você está no meio do furacão, porque você está na agitação, porque você está no corre-corre, porque você está no dia a dia. Esse cara, ele sai um pouco. Eu estou buscando a Deus no meu íntimo, estou buscando separado. Mas eu não perco a minha vista para lá. Para os que são oprimidos, para os que sofrem, para os que gemem. Aliás, João Batista, ele não é alienado. Ele não é um cara que vai para o deserto e ele vive a alienação, a loucura dele lá, comendo os insetos lá e falando bobagem ali. Não. Esse cara está lá no deserto, mas ele está olhando para a dificuldade. Ele está apontando o dedo. Ele está falando de quem está abusando do poder. Esse cara não está alienado na sociedade que ele vive. Mas, como a gente viu no versículo 2, ele recebe sua mensagem no deserto. Mas ele vai para onde? Ele vai para o rio. E é isso que eu queria falar para vocês nesse segundo aspecto. Galera, muitas vezes a gente usa a igreja como um deserto particular nosso. Eu vou para a igreja e lá eu aprendo da palavra. Exatamente, é isso aí. E lá eu busco a Deus, é isso aí. Eu pego força com os meus irmãos, é isso aí. E daí quando o irmão que está do seu lado precisa de ajuda, não, Deus abençoe meu irmão, até semana que vem. Aqui é o meu desertinho particular, não vem contar seus problemas não. Deixa eu aqui só comigo, só aqui com Deus, Senhor, muito obrigado e tal. Isso é alienação. Aliás, quando eu era mais novo, sabe qual era o meu sonho? Vocês vão dar risada. Meu sonho era morar no acampamento. Pô, tem coisa melhor, cara, vai pro acampamento e louva tal, e corre com a galera, e piscina, futebol, e palavra e tal. E daí acaba o acampamento e fala assim, o acampamento podia durar para sempre, cara, porque é muito bom. Mas morar para sempre no acampamento é alienação. É estar no mundo à parte. É estar no mundo fora da realidade. Galera, esse cara não está no mundo à parte. Esse cara fala assim, eu vou lá pro rio, sabe por quê? Porque o rio, a água, o fator que gera vida, tem uma galera em volta lá para beber, tem uma galera lá que precisa do rio para se sustentar. E nesse furacão que é o rio, nesse furacão que é o convívio dessas pessoas, eu preciso estar lá, porque é lá que eu vou ser bênção. Porque a mensagem que eu recebi no deserto só tem sentido quando eu vou no meio do rio e prego arrependimento para essa galera que está no rio. E daí essa galera que está no rio não tem nada mais a fazer do que mergulhar no rio, sair do rio e falar assim, eu sou uma nova criatura. Galera, a gente precisa ir para o rio, galera. Tá bom, mas o que é isso ir para o rio? Olha para a pessoa que está do seu lado aí. A pessoa que está do seu lado é o rio. As pessoas que estão do seu lado são o rio. A galera que está lá fora é o rio. Essa galera precisa de você. Essa galera precisa do seu tratamento. Essa galera precisa da tua palavra. A palavra que você conseguiu lá no deserto, pode ser que a pessoa que está do seu lado está precisando ouvir. Para de jogar a responsabilidade para líder, para pastor, para diácono e assume. Porque, assim como Deus escolheu João Batista para ser profeta, Deus chama você também para ser profeta. Não dá mais para jogar a responsabilidade.
Não dá mais para viver no deserto, galera. É muito bom. É muito bom morar no acampamento. É bom morar na igreja. Aliás, meu segundo sonho era, eu queria trabalhar na igreja, porque eu ia estar sempre aqui, olha que bacana. E o Giovanni sabe disso, porque de vez em quando eu apareço aqui para não fazer nada. Sexta-feira eu apareci aqui para carregar coisa da cozinha, é terrível. Só não me chame para carregar banco que eu não venho. Porque é muito bom estar aqui, porque aqui você está protegido e não dá, galera, para viver alienado. E se você está vivendo no deserto, desculpa, mas o evangelho não vai fazer sentido para você. Renan, fica de pé aí. E abre lá em Mateus. Mudou agora, hein? Mateus 11. Capítulo 11. Agora tem mais versículos aí, hein? Mateus 11, dos versículos 2 ao versículo 6. Mateus 11, do 2 ao 6. Isso, até o 6. Vamos lá. Beleza, obrigado. Galera, João, porque ele saiu do deserto e ele foi para o rio e começou a apontar o dedo e falar, o que aconteceu com ele? Ele foi abençoado, ele prosperou 7 vezes mais, ele ganhou um carro novo e Deus prosperou. Como é que foi isso aí? Porque ele saiu do deserto e foi para o rio, o que aconteceu? Ele foi preso, velho. Ele foi preso. Ele foi preso. E lá na prisão, ele falou assim, meus amigos, vai lá e pergunta se Jesus é o cara mesmo. Sabe por quê? Porque eu aprendi desde pequeno que o Messias era aquele cara que ia nos livrar do império, aquele cara que ia combater, que ia acabar com a maldade, que ia resgatar Israel e que ia fazer essa nação uma grande nação. E daí eu acreditei nisso e o tempo foi passando e eu estou preso. Quer injustiça maior que essa? Eu acuso o pecado e uma mulher que pediu a minha cabeça vai conseguir me matar? Quer coisa mais injustiça que essa? E cadê o Messias? Então pergunta para ele se ele é o Messias mesmo. O engraçado é que, olha o que eu vou falar agora, desculpa os absurdos, tá? Tá o pai e tá o filho. Quem duvidou lá no começo? Zacarias, né? E agora João Batista faz o quê? Tem aquela leve dúvida, né? E daí poderia aparecer o anjo agora e falar assim, ó, você, João Batista, duvidou. Vai ficar mudo agora. Sabe o que acontece? Jesus pega e elogia esse cara. Fala que não existe entre os nascidos de mulheres cara maior do que João Batista. Mas daí ele emenda, mas ele é o menor no reino dos céus. E daí depois a gente viaja nessa conversa aí. Mas o que acontece é o seguinte, por que tem essa mudança? Porque se ele duvida, não usa o mesmo critério. Duvidou? Fica mudo então. Vai lá, anjo. Vai lá e toca na boca de João Batista lá e deixa ele mudo. Galera, porque eu tenho certeza, isso não está escrito. Eu tenho certeza que quando os discípulos de João falaram assim, ó, é ele o Messias. Mas espera aí, esse Messias não nos libertou do império. Esse Messias me deixa aqui preso ainda. Esse Messias não fez nada, mas eu prefiro rever os meus conceitos, rever a minha imagem do Messias do que perder a fé nele. Beleza, é o Messias? Eu vou continuar crendo. Galera, quando o nosso coração está disposto a mudar, quando a nossa visão está disposta a mudar, tudo fica mais fácil. Você já ouviu aquela pergunta assim, ó? Deus já te frustrou alguma vez? Então vamos lá, fazer a perguntinha básica de pastor. Alguém aqui já foi frustrado por Deus? Vocês são crentes mesmo, né? Eu já fui já, cara, várias vezes.
Olha o que você está falando, Leandro, que Deus te frustrou. É isso mesmo. Sabe por quê? Porque, na verdade, existem 3 respostas para uma expectativa sua. A primeira, quando a sua expectativa não é atingida, você fica o quê? Frustrado. Segundo, quando a sua expectativa é alcançada, você se sente prazeroso. Ou você pode até sobrepor uma expectativa, e daí você vai ficar exultante. Galera, sabe por que eu me frustrei com Deus? Porque a minha expectativa para com Deus estava errada. E daí a gente tem que começar a tomar cuidado do seguinte. Comece a perguntar para você, o que você espera de Deus para a sua vida? Sabe por quê? Porque eu sempre assisti culto pela televisão, tudo que era culto, R.R. Soares, Renascer, Baraná, assistia tudo, velho, tudo. Falava que era de Deus, eu estava lá porque eu queria buscar Deus. E eu assistia tudo. Mensagem no rádio e tal, só não cheguei a escutar o Davi Miranda, mas eu escutava tudo. E daí, muitas vezes, eu aprendi o seguinte, olha, toma posse daquilo que é seu. Deus quer o melhor para a sua vida. Então, não pede pouca coisa para Deus, não. Pede o melhor para você, porque você merece, porque você é filho do rei. Pede o melhor. Aí, quando eu completei 17 anos, falei assim, o ano que vem eu vou fazer 18. Então, vou começar a orar para Deus mandar um carro. E daí, eu sempre fui apaixonado pelo filme De Volta para o Futuro. E daí, o Marty McFly, ele via aquela picape preta, assim, eu falei, beleza, essa daí. Senhor, não precisa aquela, uma Ranger preta, 0 já está ótimo. Olha só, ousadia. E daí, eu orava, falava assim, Senhor, eu declaro que eu terei uma Ranger preta aqui, ó. Então, quando eu tiver 18 anos, vai aparecer. Não sei como, é milagre, eu acredito no milagre. E daí você ora, daí faz 18 anos... Meu pai falou assim, olha, é o seguinte, você quer fazer faculdade? Beleza, então trabalha porque eu não tenho dinheiro para pagar. E daí eu arrumei um emprego que eu ganhava R$500. E a faculdade era quanto? R$500. Aí olha só, aí eu tirava 50 do dízimo e pagava 450. Ficava faltando 50 da faculdade, velho. Aí eu pedia pro meu pai. Só que só fui arrumar emprego 6 meses depois da faculdade, que eu tinha feito a matrícula. Então, meus primeiros 6 meses ficaram atrasados. E daí, sabe o que aconteceu? Eu só fui pagar depois que acabou a faculdade. Fui enrolando sempre 6 meses, 6 meses. E a Ranger preta veio? Veio? Eu comprei um Gol, que meu pai me emprestou R$2.000 para dar de entrada, e eu financiei em 24 meses o resto. Golzinho, rodinha e tal, beleza. Ô, Dirneizão, faz o seguro e tal, deu 10 dias, me roubaram o carro. Aí eu não tinha pago o seguro, então os caras abateram todo o seguro, eu devolvi os 2.000 de entrada pro meu pai e deu para comprar um tipo preto. Tava quase lá. Só que o legal é que o tipo não funcionava, então a Tati tinha que descer para empurrar. E daí a Tatiana falava assim, eu não nasci para isso, para empurrar carro. Eu falei, sabe fazer pegar no tranco? Não. Então vai ter que empurrar. Galera, qual é a expectativa? Qual a expectativa que você tem de Deus? Vou te falar uma coisa, se as expectativas suas são erradas, Deus vai te frustrar, cara. Deus vai te frustrar, infelizmente. Mas eu tenho uma saída para você não se frustrar com Deus. Quando você coloca o seu coração à disposição para mudar, você fala assim, Senhor, muda o meu coração. Quando você pede para Ele te mudar, olha, eu não sei se eu estou enxergando o Messias muito bem, eu não sei se esse Messias é o Messias que eu desejo, mas, Senhor, faça que eu enxergue o Messias correto. Porque quando eu enxergar o Messias correto, esse Messias não vai me frustrar. Aliás, eu vou sair exultante. Porque esse Messias, esse Jesus, ele supera as nossas expectativas. Depende da gente mudar, galera. E daí, tem uma frase que eu vi no Facebook aí rodando, do Ed René, mais ou menos assim, ó. Se você quer um Deus que satisfaça seus desejos, você não precisa se converter. Se você quer um Deus que satisfaça todos os seus desejos, você não precisa se converter, velho.
Sabe por quê? Porque Deus não vai satisfazer todos os seus desejos. Você precisa mudar. Aliás, é Ele que quer que você mude, e não um gênio da lâmpada que satisfaça tudo que você queira. Concluindo, galera. Deus quer que você abra os seus ouvidos e coração para ouvir o que o próximo tem para te falar. Se você está de coração aberto para receber o que o próximo tem, você não só vai mudar, mas você também vai crescer. Seja humilde, aprenda, cresça. O anjo quer tocar na sua boca e quer fazer com que você não seja mais mudo, que sua voz seja audível. 2, não fica somente no deserto. Vá para a beira do rio e encontrar com pessoas que realmente possam ser alcançadas por Deus através da sua vida. Vá para o rio. 3, esteja disposto a mudar. E se surpreenda com o que Deus pode fazer na sua vida. Amém? Vamos abaixar a cabeça e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai, porque Tu nos dá diariamente chance para mudar, Senhor. Senhor Deus, eu não quero mais me frustrar contigo, Senhor. Diferente disso, eu quero mudar, Senhor. Eu quero olhar para Jesus, eu quero olhar para o Messias e falar assim, esse é o Messias que eu espero. Esse é o Messias que eu quero me espelhar, esse é o Messias que eu quero seguir. Eu não quero esperar por outro Messias, Senhor. Eu quero esse Messias que já se entregou por mim e morreu na cruz. Me muda, Senhor. Me transforma, Senhor. Me coloca de joelhos se for preciso, Senhor. Me tira do deserto, ó Pai. E me leva para o rio, Senhor Deus, onde eu possa abençoar pessoas, ó Pai. Senhor Deus, eu não quero mais esperar, eu quero agir. Eu não quero mais correr atrás da bênção, Senhor Deus, eu quero ser bênção, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Fala com cada um aqui, Senhor Deus. Em nome de Jesus que nós oramos.